Olá, meu nome é Mayara. Hoje a gente vai falar sobre drogas utilizadas em doenças mentais. E a gente vai fazer uma breve entrevista com o nosso doutor psiquiatra Rafael. Metade desse vídeo eu gravei trabalhando em casa home care, né? E a outra metade lá no meu consultório. Então uma hora eu tô lá, outra hora eu tô aqui, mas é sucesso. Galera, doutor Rafael aqui, muito prazer. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas neste programa em questão a drogas utilizadas no tratamento de doenças mentais. Pode mandar a primeira pergunta, Mayara. Doutor, quais são os sintomas de um paciente com esquizofrenia? ESKZOFRA. Esquizofrenia. É um transtorno psiquiátrico na qual o paciente apresenta alguns sintomas, como por exemplo, diminuição do desempenho acadêmico. Ah, doutor, então eu tenho esquizofrenia. Tu tem a preguiça de estudar, não é esquizofrenia não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mania de perseguição. Mudanças de higiene, questões de isolamento pessoal sem motivos, comportamentos inadequados, possessividade por religiões e até indiferença presente a situações importantes. Então, doutor, a gente está aqui hoje também com uma colega nossa. Ela faz o terceiro período de farmácia e ela tem algumas dúvidas relacionadas aos medicamentos. Olá, boa noite, gente. Eu sou a Gleice, estudante de farmacologia, estou no terceiro período, né? Nós estamos agora nos aprofundando mais nessa questão dos fármacos psicoativos, questão de ação de mecanismo. E eu tenho uma pergunta a fazer para o doutor em questão da esquizotonia. Nós temos a quetiapina, né? Que é uma medicação bastante forte. Eu queria saber como é que ela funciona no organismo do paciente, como é que é o princípio ativo dela, questão de efeitos adversos, sobre essas coisas. Bom, Gleice, a quetiapina ela é um medicamento das classes do que nós chamamos de antipsicóticos, usada aí para tratar vários tipos de doenças mentais, como a citada por vocês, que é a esquizofrenia. Mas como a quetiapina age dentro do organismo? Bom, a quetiapina ela se liga a receptores 2D de dopamina e a receptores H de serotonina, inibindo aí as funções químicas dessas substâncias. Doutor, mas eu não entendi nada. Eu também não. Mas eu vou explicar de uma forma que fique muito mais simples e fácil para vocês entenderem. A partir de agora, eu sou uma dopamina e essa cadeira, a qual eu estou sentado gravando esse vídeo, é o meu receptor. Olha o que vai acontecer. A cadeira é um receptor de dopamina. O que é um receptor? É aquilo que vai receber a substância. A cadeira está vazia, aguardando que eu, a dopamina, me sente nela. Só que o que vai acontecer? Isso aqui é a quetiapina, a medicação que a gente está usando. Quando o paciente ingere a medicação, ela vai e se liga ao receptor de dopamina. Ou seja, ela ocupa o lugar que era da dopamina. Se a quetiapina está ocupando o meu lugar, que eu sou a dopamina, como eu vou agir no corpo do paciente? Não vou. Então é isso que acontece. É isso que acontece. A quetiapina toma o lugar da dopamina e impede dela trabalhar. Viu como é fácil, criatura? Então esse é o mecanismo de ação da quetiapina. Ela toma o lugar de substâncias, impedindo que essas possam causar os sintomas da esquizofrenia no paciente. Inclusive ela causa sono também por interagir com receptores de histamina. Mas isso aí é para outra aula, tá? Pode mandar a próxima. E quais são os sintomas, doutor Rafael, de um paciente com TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Ah, doutor, eu tenho TDAH. Tu tem TDAH, é? Só porque tu assistiu aquele vídeo no TikTok. Abaixe um dedo para cada sintoma que você tiver. Se você abaixar mais de 10 dedos, você tem TDAH.
Aí tu abaixou 10 dele e agora tu tem TDAH. Te manca. Causas e sintomas. Hiperatividade. Inquietação. Deseja a todas as inimigas vida longa. Pra que... Irritabilidade. Dificuldade de concentração. Eu vou correr pelado na rua. Aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí começa aquela coisa, Esquecimento. E a medicação utilizada para o TDAH, nós sabemos que é a Ritalina. Só que a Ritalina, ela é somente esse nome comercial da Ritalina. E eu tenho essa dúvida de saber qual é o princípio ativo dessa medicação. Metilfenidato, mais conhecida aí pelos jovens brasileiros como Ritalina. É isso aí, a Ritalina é uma medicação da classe dos estimulantes, tá? Que ela é mais conhecida popularmente dentro dessa classe e é muito usada aí por psiquiatras para tratar o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas como que a Ritalina age no organismo do meu paciente? Bom, a Ritalina ela bloqueia a ação dos transportadores de dopamina e de noradrenalina, deixando eles livres para que possam ser usados pelo organismo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para explicar esse diabo? Então pensa comigo, tá aqui o nosso corpo, tá? E por algum motivo, alguma atividade que exija concentração ou algo, nós liberamos dopamina e noradrenalina, tá? Ó, reguei a planta. O que acontece, qual é o mecanismo de quem tem TDAH? Retirar essa dopa e essa noradrenalina que foi liberada. Ou seja, o sol, ó, tá secando a água que foi derramada na plantinha. O que a Ritalina faz? Ela impede a ação desse sol. Ela barra o sol para que ele não seque a planta. Ou seja, ela barra aquilo que tira a nora e a dopamina do nosso corpo. É como se fosse uma barreira. Ela impede, entendeu? É isso. É isso. E isso faz com que a nora e a dopa fiquem mais tempo podendo ser utilizada pelo corpo, do que ser recolhida e impedir que o corpo faça a utilização. Entendeu? Doutor, quais são os sintomas de um paciente com um transtorno de ansiedade? Ansiedade. Será que você é ansioso? Você sente taquicardia frequente, tremores, dores de cabeça, respiração acelerada, dores no pulmão, pânico e irritabilidade. Esses são alguns dos sintomas descritos por pacientes diagnosticados com ansiedade. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor sobre a ansiedade, né, que é a medicação mais utilizada, é o diazepam. Eu queria saber mais ou menos como é que funciona essa medicação no organismo do paciente. E quem nunca ouviu? Tu já tomou teu diazepam? Teu clonazepam? O que mais, gente? Teu Rivotril? O diazepam, ele é uma medicação da classe dos ansiolíticos e benzodiazepínicos. Falei sem errar. Continuando, ele é uma medicação ali muito usado para tratar ansiedade, crises de ansiedade. Mas qual o mecanismo de ação do diazepam? O diazepam, ele atua ativando neurotransmissores do GABA. Quem é o GABA? O GABA é o ácido gama, que eu esqueci o nome, peraí, que eu esqueci o nome. É ácido gama aminobutírico.
Acho que esse é o nome. Mas o que o GABA faz? Primeiro é importante saber de uma coisa. Quando o paciente entra em uma crise de ansiedade, neurônios, tá, liberam substâncias entre si muito rapidamente ali, desesperado ali, é como se eles tivessem uma briga, é um descontrole de liberação de substância. Pensei que me fazem medo. Não, você, eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia, você é ancião. Arreia que eu te dou, homem. Você é ancião, você é um covarde. Entendeu? É como se os neurônios estivessem trocando farpas. O que o GABA faz? O GABA pega essas farpas, esses xingamentos, essas substâncias xingadoras e retém dentro dos neurônios. É como se ele calasse a boca dos neurônios, impedindo que os neurônios troquem ali os xingamentos, que os neurônios troquem substâncias. O diazepam, ele literalmente melhora essa função, fazendo com que os neurônios não troquem as farpas, não briguem, não se descontrolem. Ele impede essa troca, entende? Porque em pacientes com transtorno de ansiedade, essa troca tende a ocorrer descontroladamente. E o diazepam, ele, como se fosse, botasse uma fita na boca do neurônio. Tu não vai xingar ele. E ele, tu não xinga. Entendeu? É isso que acontece. Doutor, a gente sabe que uma das doenças que acomete muito a população é a depressão. E eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber qual é a relação da depressão com a bipolaridade e quais são os sintomas relacionados a esses dois transtornos. Não quer comer, falta de prazer, tá perdendo peso, tá sentindo aquela tristeza inexplicável, pensamentos suicidas, esses são alguns dos sintomas relatados por pacientes que apresentam um quadro clínico de depressão. Uma hora extremamente depressivo, outra hora extremamente eufórico. Eu fico triste, eu fico alegre. Eu fico com raiva, eu fico alegre. Eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Vou ligar pra... Tá? Gleice, qual é a principal medicação que a gente usa para tratar a depressão e o transtorno bipolar? É o que a gente chama de sertralina. Bom, a sertralina é uma medicação da classe dos antidepressivos que tem o mesmo mecanismo de ação que a ritalina. Lembra lá atrás? Árvore, sol. Entendeu? Árvore. Só que a sertralina não impede a reabsorção de nora e de dopa, mas de serotonina. A sertralina impede que a serotonina seja retirada ali da circulação, fazendo com que ela fique mais tempo disponível para que o corpo possa usar a serotonina. Filho de Deus, para mim não te chamar de filho do Marengo, presta atenção, aviso. Riscos de quem toma essas medicações sem prescrição médica, sem saber. Gente, meu Deus, dá vontade de dar um pouco na cara do ser humano. Só um exemplo, presta atenção. Eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, vou comprar uma ritalina e vou tomar. Beleza, você não tem TDAH. Aí você vai, compra a ritalina e toma. O que vai acontecer? Toda vez que você vai estudar, por exemplo, eu vou tomar ritalina porque vai melhorar o estudo. Ela vai fazer eu me concentrar mais no estudo. Não há pesquisas, estudos que comprovem que a ritalina melhora a concentração em pacientes que não têm TDAH. Muito pelo contrário. Em determinado momento, o paciente vai depender da ritalina para poder se concentrar, porque o corpo vai se viciar na medicação. E aí sim, você só vai se concentrar se você tomar a ritalina. Entendeu? Você provocou um efeito, um sintoma que você não tinha. Dá vontade de... Então, a dependência é, de perto, uma das maiores consequências aí do uso discriminatório, assim, louco, assim, perturbado de medicações para tratar doenças mentais sem prescrição médica, sem o devido estudo, tá? Então, não tome. Beijo, doutor. Muito obrigada por esclarecer minhas dúvidas. Até logo. Tchau, vai. Então, é isso. Nossa entrevista foi maravilhosa com o doutor. A gente agradece muito por ele ter pegado esse tempinho para a gente responder as nossas dúvidas. E até a próxima entrevista. Tchau, tchau.